Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago um vídeo para vocês assim muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são pais, que são mães, cuidam de crianças, professores. Na verdade, acredito que até seja de utilidade pública. Olha só, pessoal, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo há algum tempo atrás, na verdade há 1 ano e meio atrás. Eu sou mãe, né? Eu tenho 2 crianças. O meu filho mais novo, ele tem agora 3 anos e meio. E há 1 ano e meio atrás, ele foi diagnosticado com síndrome nefrótica, tá? E a síndrome nefrótica, ela é uma doença que normalmente se dá mais em crianças, né? Mas ela acompanha a criança pro resto da vida ou por muitos anos. Né? Eu vou explicar mais ou menos para vocês qual foi a minha preocupação para poder fazer esse vídeo para vocês. A primeira coisa é que às vezes quando a criança tem esse tipo de crise, no primeiro momento você acha que é apenas uma reação alérgica, né? Que parece muito. E o que é a síndrome nefrótica em si? A síndrome nefrótica, ela na verdade, ela é um distúrbio renal, né? E ela faz com que o corpo, ele excrete proteína em excesso pela urina, tá? E porque se dá normalmente em crianças e é aí onde que tá o risco. Às vezes a gente tem o nosso filho na escola, deixa na casa de um parente, até mesmo aos nossos cuidados mesmo, e a gente não acaba não percebendo, achando que é apenas uma reação alérgica ou que comeu alguma coisinha, fez mal, um bichinho picou, porque um dos principais sintomas da síndrome nefrótica é que a criança fica muito edemasiada, a criança fica muito inchada. E esse inchaço ele é devido à retenção de líquidos, tá? O que acontece? A síndrome nefrótica, ela causa uma inflamação nos rins, né? Onde ele faz com que a gente perca proteína boa, que a gente precisa para o nosso corpo, até mesmo para não reter tanta quantidade de líquido, né? Tanta água. E aí a criança começa a perder essa proteína, a urina da criança ela fica espumosa, você percebe, começou a ficar escura demais, começou a espumar demais, ali você já pode ficar um pouquinho mais atento, tá? E aí eu vou contar a experiência agora pra vocês, falando do que aconteceu com meu filho há 1 ano e meio atrás. O meu filho mais novo, ele é o Gabriel Davi. Ele teve uma crise dessa, e no primeiro momento eu achei que fosse uma crise alérgica. Ele estava tendo um ganho de peso considerável e eu pensei que normal, mas não, porque eu comecei a reparar que ele estava ficando inchado, não gordinho, mas inchado e numa velocidade muito intensa, muito rápida. Isso eu comecei a perceber, gente, foi um caso de 3 dias. Tá? Ele já vinha começando a inchar, mas não estava tendo muita visibilidade. Nesses 2 dias, 3 dias, eu percebi que ele começou a engordar. Eu achando que estava gordinho, mas não, ele estava inchado mesmo. Nesse prazo desses 3 dias, eu imediatamente levei ele à clínica da família. Acredito que em todo o Brasil a gente tem a clínica da família, como se fosse um postinho de saúde mesmo. Nós temos aí a clínica da família para justamente auxiliar, né, a família para estar mais próximo da gente. Não são todas que funcionam, né, não são todas que tem médico para atender. Graças a Deus, nessa minha aqui, eu tô em Brasília, eu moro em Brasília. Nessa aqui eu sempre vou quando acontece alguma coisa. Eu sempre fui muito bem atendida e consegui atendimento pelo médico, né? Lá eu já vinha feito acompanhamento na gestação do Gabriel. E quando eu cheguei com meu filho lá, já todo inchado, já tava, né, bem rechonchudinho mesmo. Num primeiro momento ele foi avaliado por um médico. E esse médico ele deu o diagnóstico de conjuntivite e algum tipo de reação alérgica relacionada à conjuntivite. Para te falar a verdade, nem eu entendi muito bem o que ele falou. Me passou um remédio para conjuntivite e
um antialérgico, uma coisa assim. E eu questionando, doutor, tem certeza? Ele tá inchado. Até aquele momento, eu já tinha visto alguns casos de conjuntivite, porém eu não sou médica, então eu não sabia se esse inchaço tinha relação. Tudo bem, eu acreditei no médico. Isso já era de tarde, voltei para casa, mas só que quando foi no outro dia de manhã, no período da noite, ele deu uma piorada. Corri novamente para a clínica da família, que era mais próximo, e pedi que outro médico verificasse aquele diagnóstico, desse uma olhada no meu filho para ver o que estava acontecendo. Expliquei para ele, né, todo o contexto aí da história, e ele falou assim, as enfermeiras que estavam lá já ficaram muito assim atentas, e eu digo até que apavoradas algumas, porque ele estava realmente inchado, a pressão dele estava alta, e o médico, com o que ele estava vendo ali, né, e a pressão, o peso, tudo, ele já de cara mesmo já deu o diagnóstico de síndrome nefrótica e pediu que eu fosse naquele mesmo momento para o hospital, para emergência, porque ele precisava de tratamento, precisava de medicação, e provavelmente ele ficaria internado até ele melhorar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu levei o meu filho para o Hospital Materno Infantil de Brasília. Ele foi atendido prontamente, foi muito bem assistido lá, ficou internado. Eu tive um esclarecimento sobre esse problema que ele tem, não tem registro nenhum na família. Se você tem algum caso ou ficou sabendo de algum parente, alguma criança que sofreu esse tipo de caso, você pode ficar despreocupado, porque não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é falta de cuidado. Todos nós sabemos que no nosso organismo nós já temos algumas bactérias que elas podem se proliferar, e, enfim, acontecer várias coisas com essas bactérias, inclusive ocasionar alguns problemas de saúde, algumas doenças, pelo simples fato da sua imunidade estar baixa, né? E ali você pegar uma infecção, pegar uma gripe, e isso ocasionar de acionar essa bactéria que estava ali adormecida, né? E esse problema de saúde virar à tona. Isso é normal, infelizmente, mas acontece. Pelo menos até hoje, com o que eu pude verificar com a equipe médica que já tomou conta do Gabriel, no tempo que a gente ficou internado lá no Hospital Materno Infantil, não tem uma causa específica mesmo. Olha, a síndrome nefrótica é causada por isso. Como também não tem uma cura. Olha, a síndrome nefrótica a gente trata aqui e você não vai ter nunca mais. Ela é uma doença crônica que vai acarretar e vai estar com você durante muitos anos ou até o resto da sua vida, né? Por quê? Quando se fala de cura da síndrome nefrótica, eu questionei isso muito com a médica do meu filho, e ela falou que existe uma possibilidade mínima, porque é uma doença rara, né? Mas existe uma possibilidade de que a criança tomando a medicação, num período de 5 anos, se ela não tiver nenhuma crise, nenhuma reincidência, nenhuma recaída, e ela não houver a necessidade de tomar nenhum tipo de medicamento, ela é considerada curada, né? Mas existem algumas restrições que você vai levar durante essa sua vida, porque você não quer que isso aconteça novamente. Principalmente a gente que é pai, que é mãe, a gente quer cuidar do nosso filho, né? Então existem algumas restrições. Voltando lá, quando o Gabriel ficou internado, ele tomou medicação para poder tirar o inchaço, porque ele ficou muito demasiado, principalmente nas áreas dos olhos, na bochecha. Na verdade, ele ficou todo o corpo dele estava com muito edema, muita retenção de líquido, ele estava muito acima do peso, e era só água, né? Por conta dessa proteína que ele perdia, que era justamente a proteína que fazia com que não houvesse essa retenção de líquido. E a dieta dele era uma dieta normal, né? Então rica em sal praticamente, porque em tudo que a gente come tem sal, né? Não é rica porque não era salgada, mas era uma comida normal. E o que não faz bem para quem tem síndrome nefrótica. Pessoas que têm problemas renais, elas não podem fazer consumo de sal. Existe uma tabela lá que te dá um mínimo de sal, mas o melhor mesmo é você evitar cortar sal, qualquer tipo de alimento que contenha sódio nas suas refeições. E isso é hoje o que eu faço, tento eliminar. Claro que uma vez ou outra ele acaba comendo uma coisa ou outra, numa festa, num evento, mas é algo que não faz parte mais do dia a dia dele, do cotidiano dele.
Depois dessa primeira internação, o Gabriel ele continuou tomando medicações. Gente, tem 1 ano e meio que ele toma sem parar. Porque da primeira vez que ele internou, a gente saiu do hospital, ele continuou tomando a medicação, ele teve uma nova crise quando já estava próximo de tirar completamente a medicação dele. E aí ele, infelizmente, ele teve outra crise, foi internado novamente. Hoje ele já faz acompanhamento no Hospital da Criança aqui de Brasília, que é um hospital específico que cuida das crianças de doenças específicas, né? No caso, doenças crônicas, como síndrome nefrótica, enfim, vários outros problemas de saúde. É muito bem assistido lá, ele tem toda uma estrutura que acompanha ele, de médicos, os exames todos são feitos lá, a gente não gasta nada, o que gasta mesmo é só na condução, ida e volta e o tempo, né? Porque realmente o hospital demora bastante, mas muito bem assistido nesse hospital. Teve essa segunda recaída, agora ele continua tomando remédio, que ele toma remédio para pressão, né? Porque a síndrome nefrótica ela também causa uma alteração aí na pressão arterial, junto com o corticoide que ele toma, ele faz esse aumento de pressão, por isso que não pode também fazer uso excessivo de sal. Na verdade, o melhor é cortar o sal definitivamente da alimentação. E agora, graças a Deus, ele já tá bem, ele tá próximo já. Esse mês agora, nós estamos em dezembro de 2019, até janeiro de 2020, a medicação vai ser cortada. Graças a Deus, ele não teve recaída nenhuma, tá? Um sintoma, assim, que é muito clássico, você tem que observar no seu filho, é o quê? A urina espumosa. Se a urina tá espumosa, tá com espuma, tá muito escura. Se o seu filho apresenta algum tipo de inchaço nos tornozelos, na barriga, nessa parte dos olhos também. Enfim, se você reparar qualquer tipo qualquer tipo de sintoma semelhante, né, que seja uma reação alérgica, né, ótimo, que cure ali com antialérgico, bem, mas que você possa investigar. Eu digo isso porque a síndrome nefrótica não é todo mundo que tem conhecimento. O primeiro diagnóstico que eu tive do Gabriel, quando eu fui na clínica da família, ele foi atendido, na verdade, por 2 médicos. O primeiro que deu esse diagnóstico de conjuntivite e nós voltamos para casa. E quando eu retornei no dia seguinte pela manhã, já foi outro diagnóstico. Então isso é algo que tem que ser muito bem investigado. Então a gente tem mesmo que questionar o médico, tem que fazer todas as perguntas. Isso é normal, doutor? Pode acontecer? Tem medicação que é muito rápida, né? Que acontece muito rápida. Se ele te deu ali 2, 3 dias e não funcionou, você tem que voltar imediatamente. De preferência, vá na emergência. Algumas cidades do Brasil têm hospitais específicos para atendimento de criança, então se seu filho tiver algum problema, dê preferência para esses hospitais, para que você leve ele diretamente no hospital. É o que eu faço hoje em dia. Os meus filhos, eu não levo assim mais tanto na clínica da família, só quando é vacina, essas coisas assim, mas acontecer alguma coisa eu vou direto para o hospital especializado mesmo, infantil, para que haja realmente uma investigação. Eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para poder alertar, porque às vezes você acha que é uma reação alérgica, que é uma coisa comum e não é. É uma coisa séria, é uma coisa muito importante, grave, que você precisa realmente fazer uma procura mais profunda, que você precisa ter um cuidado a mais, né? Questão de estar observando os nossos filhos, tanto emocionalmente, quanto psicologicamente, quanto no dia a dia, o cotidiano dele, a perda de apetite, se não tá comendo porque que tá ganhando peso. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu não sou médica, gente, estou falando tudo aqui de acordo com a experiência que eu tive, com o que a equipe médica que hoje cuida do meu filho me falou. E assim, a síndrome nefrótica, você tem que realmente ter um cuidado, porque em casos extremos, ela pode se tornar muito mais séria da criança ou do adulto, ter realmente uma insuficiência renal e um problema muito mais grave. Se for tratada direitinho e você conseguir ir de acordo com as recomendações médicas,
tanto na alimentação quanto na medicação, tudo certinho, é uma criança saudável, é uma criança que brinca, que corre, que pula, que não tem limitação alguma. A única limitação que vai ter será toda relacionada à alimentação, que é uma alimentação hipossódica, então não vai ter sal, vai ser baixa de sal, de preferência que não tenha sal. Produtos industrializados já não fazem bem, então a gente corta isso também, né? Então a alimentação vai ser praticamente como nós deveríamos comer, né? Que seria a base de frutas, vegetais, dá para fazer muita sobremesa, dá para fazer bolo, dá para fazer pães, dá para fazer muita coisa sem sal, sem tanta coisa industrializada assim. Fica a dica aí para vocês, prestem atenção nas nossas crianças, mesmo que não seja sua, observa, dá a dica, manda esse vídeo para alguém que você viu que tem algo semelhante ou que teve algum desses sintomas. Pesquisa, né, gente? Vamos ajudar nossas crianças aí. Bom, eu espero que esse vídeo vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, me pede que eu faça um vídeo, se vocês quiserem um vídeo explicando alguma outra coisa. Se quiserem saber um pouco mais sobre a alimentação, eu posso gravar aqui alguns vídeos sobre a alimentação do Gabriel, a lancheira que ele leva para a escola, como que ele faz porque ele fica em período integral na escola. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui no comentário que eu esclareço para vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo e tchau, tchau!